Uma madrugada com o Frei Gilson e já acha que ele já tá num processo adiantadíssimo de conversão. A quaresma do Frei Gilson é dele. Pouco reza, se não for no horário da madrugada que ele tá rezando o rosário, muito, desculpe de dizer assim, porcamente. Filho, você tem vontade de rezar às 4 horas? Eu falei, não, padre, esse horário é o horário que eu consigo dormir. Ninguém é obrigado a acompanhar. Não acordo porque sou o melhor. Talvez acordo porque sou o que mais preciso. Tenho ou não tenho que rezar a quaresma com o Frei Gilson, do Frei Gilson? Você está errado, eu estou pecando por não rezar? E assim vai se espalhando inúmeras afirmações e dúvidas também que envolvem a quaresma, que é aquele tempo que antecede a Semana Santa, junto com o rosário do Frei Gilson durante essa quaresma e também a de São Miguel Arcanjo. Nós vamos hoje saber com as respostas de padres. Alguns dizendo que sim, outros que não, outros criticando. Vamos saber. Vamos começar aqui com o react do Ariel em relação a um padre que participou do podcast falando assim sobre essa questão de rezar com o Frei Gilson. Uma madrugada com o Frei Gilson e já acha que ele já tá num processo adiantadíssimo de conversão. Assim, eu já vi muitos padres criticarem esse hábito de católicos irem lá no Frei Gilson e depois não viverem bem a fé. Mas eu acho que eu não gosto muito dessa crítica, não. Por quê? Porque esse rosário com o Frei Gilson é o primeiro passo para a pessoa se aproximar realmente da vida de fé. E é normal que a pessoa que está se aproximando ali, que não tinha contato com nada da igreja, realmente, talvez no início ela fique um pouco assim, nossa, tô conseguindo acordar, talvez tenha até um pouco de vaidade ali no início. Mas isso faz parte do processo, aos poucos Deus vai tirando isso. Eu conheço gente que faz esse rosário e realmente é um momento em que Deus chega próximo dessas almas, né? O Frei Gilson não só faz aquela oração, as músicas, como também faz a sua pregação lá às 6 da manhã. É uma coisa tão profunda, né, que é difícil até você achar em muitas paróquias por aí. Só um adendo aqui, gente. Eu concordo, mas também discordo um pouco, tanto do padre quanto do Ariel. Realmente é um passo, você iniciar o rosário é uma grande bênção. Porém, todavia, entretanto, existem pessoas que param por aí. Conheço pessoas que começaram o rosário do Frei Gilson super animadas. Não, agora eu vou pra missa, vou fazer isso. Estavam passando por momentos muito difíceis. E hoje elas não estão indo mais para a missa. E muitas vezes não é por falta de motivação da paróquia. A mesma questão do Rosário do Frei Gilson é em questão daqueles movimentos lá antigos da renovação carismática. O meu ardor fica muito forte nesse momento, mas a constância, se eu não permaneço, né, eu acabo caindo. E aí vai falar um outro trecho aqui também que eu acho bem interessante, nós reagirmos. Blusas com a foto dele, que é o próximo padroeiro da paróquia. Não, é o cara que eu sou do Exército São Miguel, padre. E aí... Mas ele é mesmo, né? Você descobre que ele é do Exército São Miguel, mas ele não confessa. Tá faltando a missa no domingo. Pouco reza, se não for no horário da madrugada que ele tá rezando o rosário. Muito, desculpe de dizer assim, porcamente. Mas, gente, com todo respeito ao padre aqui, a gente tem que ter consciência de que, assim como a revelação na Bíblia ela foi gradual, a conversão de uma pessoa também é. Ela vai se aproximando de Deus, entendendo, até que tem um momento que ela tem uma conversão maior. Até mesmo a vida espiritual depois da conversão da pessoa tem, como diz Santa Teresa, também carmelita, as 7 moradas da vida interior. Então, a gente tem que entender que quem se aproxima da igreja através do Rosário do Frei Gilson está no topo do funil. É a pessoa que acabou de chegar, se encantou com Deus, teve o querigma. Ela ouviu que Jesus é meu Salvador, isso é minha vida. Pronto. Agora a gente tem que trazer ela para o segundo passo. Viver os sacramentos, ter uma vida de oração mais robusta, continuar o ano inteiro praticando a fé. A gente precisa dar o segundo passo, é o segundo passo do funil. É um funil, né, vamos dizer assim. Um monte de gente vai fazer o rosário com o Frei Gilson. 10% vai para o segundo passo. O que nós temos que cuidar, ou especialmente os padres nas paróquias, as pastorais de acolhida também, de grupos de oração, é que o máximo de pessoas possível passe do primeiro nível para o segundo, né? Essa taxa de conversão aí não é responsabilidade do Frei Gilson, é minha e sua. O Frei Gilson está enchendo de gente lá no topo do funil. A nossa responsabilidade é que muita gente vá para o segundo nível, e não reclamar que essas pessoas já não são santos de 7ª morada. Eu concordo. A nossa responsabilidade na paróquia. Inclusive as pessoas que falam que vão na paróquia muitas vezes não servem, já estão há anos na paróquia, reclamam das coisas da paróquia, mas não servem. Então fica aí também essa lição. Gostei bastante dessa última fala do Ariel, concordo 100%. E agora vamos para ele, o nosso querido Padre Josileudo, que vai responder: você é ou não é obrigado a rezar o rosário do Frei Gilson durante a quaresma, né, de agora, e também lá da quaresma de São Miguel Arcanjo? Vamos lá. Ninguém é obrigado, amado. Gente, a quaresma do Frei Gilson é dele. Ele que se disponibilizou de maneira muito bonita, muito
piedosa e penitencial de acordar 4 horas da madrugada para fazer um momento de oração, uma live, para quem quiser entrar. Ali é um ato dele. Ninguém é obrigado a acompanhar. O que nós somos, eu não diria nem obrigado, mas a observar na quaresma, são os exercícios quaresmais que a igreja diz. O jejum, a penitência e a vida de oração e de esmola, a caridade. Outras práticas fica a critério de qualquer pessoa. São os famosos propósitos, né? Propósito de penitência, propósito de caridade, né? Então, não, realmente, nós não somos obrigados. Então, você que tá obrigando seus irmãos a rezar Rosário do Frei Gilson, fica fazendo uma pressão para as pessoas rezar, não faça isso, né? Porque cada um tem um propósito. Existem aquilo que são regras da igreja, que são as pedrinhas da quaresma, e existe aquilo que vai de acordo com aquilo que está dentro da minha vida. E falando sobre isso, muitas vezes as pessoas questionam outros padres, influencers, cantores, se eles vão ou não para o Rosário do Frei Gilson. Foi o caso do nosso querido Padre Fábio Marinho, que vai contar aí, que já perguntaram para ele por que ele não reza o Rosário às 4 horas da manhã com o Frei Gilson. A gente entra no meu direct e fala assim, por que o senhor não vai rezar o terço com o Frei Gilson 4 horas? Seria maravilhoso vocês dois. E eu comentei isso com o padre Zezinho, ele falou, meu filho, você tem vontade de rezar às 4 horas? Eu falei, não, padre, esse horário é o horário que eu consigo dormir. Não consigo. O meu horário de rezar terço é sempre à tarde. Ou às 6 horas eu rezo com a minha mãe. Minha mãe ama rezar o terço às 6 horas da tarde. E essa é uma pergunta que muitos fazem. Ou alguns até falam, e aí, como é que tá a sua oração com o Frei Gilson? Aí você olha e fala, cara, eu não tô fazendo não, eu fiz outro propósito nessa quaresma. É que nem aquela história de, vou parar de beber refrigerante, suco ou doce durante a quaresma. E aí todo mundo acha que tem que fazer a mesma regra, e não é. Às vezes a regra que você precisa fazer é da língua, do nervoso, do estresse, de trabalhar menos, no sentido quando eu digo de exagerar, né? Então existem muitos propósitos. Aliás, eu já fiz essa reflexão lá no Instagram, abordando sobre isso, o quanto nós precisamos ter essa consciência daquilo que é o nosso propósito. Aliás, eu vou gravar um vídeo só sobre isso, sobre essa questão de sou obrigado a rezar ou não, porque é uma experiência que eu tive em relação ao Rosário do Frei Gilson. E aí, tem um outro padre que respondeu uma caixinha de pergunta de uma pessoa que perdeu a hora da quaresma do Frei Gilson. E ela achou que ela estava pecando. O que o padre falou sobre isso? Padre Silvio Andrei. Ele não é muito conhecido, mas eu achei muito interessante aquilo que ele fala sobre a quaresma, né? De perder a quaresma com o Frei Gilson. Vamos lá. Fiz o propósito de acompanhar a quaresma com o Frei Gilson. Perdi a hora. Eu pequei? Olha, não pecou. Sobretudo porque, quem sabe você foi dormir tarde por causa da escola, da faculdade, do trabalho ou por algum outro motivo. Foi dormir tarde, estava cansada, perdeu a hora. Agora, se você fez um propósito, dá para acompanhar num outro horário, porque fica disponível nas plataformas digitais do Frei Gilson. Retome, se esforce, se empenhe para cumprir o seu propósito. Deus não te pediu isso, você que quis fazer. Então se esforce para cumprir o seu propósito. Acho que esse daqui a gente nem tem nada que acrescentar, que ele falou tudo, né? E tem um padre que o pessoal adora falar sobre ele. Padre Zezinho. Aliás, tem muita gente aí que adora ficar colocando Frei Gilson versus Padre Zezinho, porque o Padre Zezinho atacou o Frei Gilson, enfim. E aí tem um texto dele que é de 2025, abordando sobre o Rosário da Madrugada. Então eu vou ler aqui para vocês. Há muitos anos ponderei numa palestra para casais que as missas e adorações da meia-noite consolavam os enfermos e faziam companhia aos que não conseguissem dormir. Muitas vigias até ouviam minhas canções madrugada dentro. Os programas das madrugadas, da parte dos pastores evangélicos e pentecostais, faziam sucesso, faziam muitos adeptos. Mas faltavam as preces católicas da madrugada. Poderíamos fazer o mesmo nas nossas emissoras de rádio. Isso foi há quase 40 anos atrás. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o horário da madrugada é um horário em que tem muito fiel, muito cristão. Você já deve ter tido um probleminha de insônia aí. E realmente, quem trabalha com marketing, com dados, percebe o quanto que tem pessoas, e não só católicos ou cristãos, que ficam durante a madrugada nas redes sociais. Isso não é só aqui para nós, tá? Mas muitas pessoas que não são católicas ficam o tempo todo na madrugada. E isso tem aumentado, né, também. E aí o Padre Zezinho fala que isso acontecia muito, as pessoas acabavam acompanhando muito aqueles programas de pastores evangélicos que a gente já conhece, né? E aí o que ele
vai prosseguindo aqui. O fato era que poucos católicos sintonizavam os pregadores católicos naquelas 8 horas das 20 horas às 6 horas. De repente, meses atrás, um jovem frei com porte de atleta, um bom cantor e de fala convincente, começou a encantar os católicos às 4 horas da manhã. Foi o que bastou para um gigantesco auê na mídia católica e na mídia laica. O frei estava revolucionando o catolicismo. Os números encantavam. 2 milhões? Uau! Só não sabem que há monges e monjas de vida contemplativa que fazem isso há séculos. E há séculos muitos leigos vão lá orar com eles. Fiz isso na Itália. Certamente não tenho mais saúde para fazer isso. Muito mais agora, aos 83, indo para 84 anos. Na época 2025, né? Agora ele tá com 85 anos. Mas admiro os milhares de jovens que vão lá, não por curiosidade, mas para rezar e cantar de verdade. Eles têm saúde e querem. Vai lá quem quer e sintoniza quem quer. É possível discordar de algumas das pregações do Frei? Sim, ele não é um poço de sabedoria e eu também não sou, ninguém é. Mas ele tem se revelado um poço de oração. O povo está rezando mais. Quem quiser me criticar vai achar 1000 razões. E quem criticar o Frei Gilson também vai achar 1000 razões e contestá-lo. Mas olhem o resultado. O povo está orando, contemplando e falando muito mais de Jesus e com os santos e de madrugada. Sou catequista e é claro que fico feliz com isso. Já o segui pelo meu celular, mas os idosos têm mais é que dormir para aguentar os trabalhos do dia. É o meu caso. Aos 83 anos, na época, né? Eu leio, escrevo e estudo 8 horas por dia. Isso de orar de madrugada eu deixo para os jovens que esbanjam saúde. Jesus talvez varasse madrugadas, mas ele tinha juventude e saúde para isso. Contudo, ele também se cansava, por isso achava um tempo para refazer as forças. Ele era divino, mas escolhera viver como um ser humano e sem conforto, quis ser pobre. É isso que muitos palpiteiros da fé não entendem. Então, o que o Padre Zezinho está falando aqui? Ele não está criticando o Frei Gilson, ele acha isso muito legal. Mas tem pessoas, como o Padre Fábio Marinho, que também não conseguem ter disposição para essa questão. Aliás, até mesmo a questão do jejum, que a igreja tanto nos pede, também considera pessoas que têm doenças, idosos, crianças, lactantes, dentro dessas restrições. Elas conseguem viver um jejum, mas de outra maneira, não como todo mundo consegue. Então, é a mesma coisa que o Padre Zezinho está falando aqui. E detalhe, né? Ele tá falando que isso é o que muitos palpiteiros não entendem, porque tem gente querendo obrigar outras pessoas a rezarem e afirmando que se você não fizer isso, você não pertence a Deus, nem à Igreja Católica. Continuando para finalizar aqui a fala do Padre Zezinho. Nossa igreja ora de madrugada há séculos, mas nunca em grande escala. Afinal, né, gente, estamos na internet e a gente acaba alcançando o mundo inteiro. Posso não concordar com tudo que ele prega, mas não posso deixar de admirar suas virtudes. Eu também tenho que corrigir muita coisa em mim, e faz 58 anos que aceito críticas justas. Para as injustas, eu deixo os outros participantes da minha página responderem. Lá há vários excelentes catequistas opinando comigo. Então essa daí é a frase do Padre Zezinho. E aí, para nós já irmos para os finalmente deste vídeo aqui, temos o nosso querido Padre Josileudo novamente respondendo aí na caixinha de pergunta o que ele acha desse sucesso do Frei Gilson. E olha só o que ele fala. Padre, o que você acha do sucesso do querido Frei Gilson? Muito massa sua pergunta. Olha, eu tenho certeza que ele não iria gostar desta palavra sucesso. Tenho plena certeza. O Frei Gilson é um padre, é um irmão que tem a missão de evangelizar. Recebeu de Deus carismas, e esses carismas ele tem colocado a serviço da evangelização. Mas eu penso que ao Frei Gilson, ao Padre Júlio Lancelotti, Padre Zezinho, tantos padres, não é, que têm um ministério tão lindo e servem tão bem, são tão atacados, não é? São atacados, são incompreendidos, e às vezes até por pessoas da própria Igreja Católica, né? Então vamos rezar pelos padres, rezem por mim também, né? Tem gente que não compreende também o nosso ministério, critica, ataca, ao invés de rezar, ao invés de dar uma palavra de apoio, de incentivo, não, estão ali atacando. Então, olha, rezemos pelo Frei Gilson, rezemos pelos padres, para que eles continuem a sua missão, servindo com amor, com humildade, sempre deixando Jesus aparecer.
sempre deixando Jesus ser o centro. É isso que devemos fazer. E amar os irmãos, acolher a todos, dialogar com todos, não é? Então vamos fazer isso, que é muita massa. É uma coisa que eu gostei bastante do que ele falou, porque isso não é um sucesso do Frei Gilson. Precisa ser um sucesso de Deus. A palavra de Deus tem que tocar no coração das pessoas. O Frei Gilson é só um instrumento, assim como o Padre Josileudo, assim como qualquer outra pessoa, assim como este canal, mesmo que seja um canal pequeno. Precisa ter Jesus como centro. Não é a pessoa que precisa aparecer, é Cristo. Tudo que a pessoa que busca servir a Deus com amor e fazer a sua missão precisa ter isso como regra. Eu também não tenho dúvida que o Frei Gilson faz isso, apesar de algumas pessoas deturparem isso. E, falando sobre isso, o próprio Frei Gilson trouxe em um dos rosários aí da madrugada sobre essa questão de status. Vamos ver o que ele fala aqui? Acordar às 4 horas da manhã não é por status, não é para ganhar likes. A gente está acordando na madrugada para fazer penitência pelos nossos pecados, pela nossa família. Eu já começo dizendo a você o que eu sempre gosto de dizer: você não está acordando porque você é o melhor. Nós estamos acordando na madrugada não porque somos os melhores e quem está dormindo é o pior, é o pecador, não. A gente está acordando porque a gente sente que a gente precisa mudar de vida, a gente precisa se converter, nós precisamos fazer penitência. Não acordo porque sou o melhor, talvez acordo porque sou o que mais preciso. Que este tempo de quaresma não seja um tempo de status, não seja aquela penitência para nós, aonde a gente quer que todo mundo veja, e veja, não tem problema os outros verem. Jesus disse assim, que brilhe a vossa luz diante dos homens. É para as pessoas verem mesmo. Não tem problema as pessoas verem. O problema não é as pessoas verem a gente fazer caridade. O problema não é as pessoas verem a gente rezar. O problema não é as pessoas verem a gente fazer penitência. O problema é quando a gente busca a glória para nós mesmos. Concordo plenamente. Não tinha outra forma de nós encerrarmos esse vídeo com essa fala do Frei Gilson, porque é uma das coisas que eu mais falo quando o assunto é rosário, quaresma, não só com o Frei Gilson, mas com o Instituto Hesed, é que acaba que o rosário com o Frei Gilson, ele toma uma proporção muito grande, né, nessa questão. Então, por que eu tô fazendo isso também? Porque, infelizmente, chega a quaresma de São Miguel Arcanjo, chega o período quaresmal, o tempo quaresmal, as pessoas fazem exatamente o contrário disso que o Frei Gilson falou, sabia? Aliás, teve uma pessoa que foi no Rosário de Frei Gilson, que foi a Virgínia, na época que ela era casada, e foi um boom. Inclusive, começaram na época a compartilhar um monte de vídeo dela, as pessoas não deixando ela rezar na igreja. E isso começou a se tornar como se ela fosse um grande ícone católico. Você já viu como que tá a vida dela hoje? E nós não estamos aqui para julgar. Mas o que eu estou dizendo é que cai exatamente nisso que o Frei Gilson diz. Todo mundo quer rezar o rosário com o Frei Gilson. Mas será que tem esse teor de penitência, de tempo quaresmal, de busca de conversão? Ou é só para ser mais um status? Não, porque agora a moda é quaresma com o Frei Gilson, eu vou lá. Não, porque agora a moda é Instituto Hesed, eu vou lá. Quando algumas pessoas trazem críticas, nós precisamos pensar, e eu não falo críticas em relação ao Frei Gilson, eu já vi muitas críticas em relação ao Frei Gilson, mas outras que tentam trazer para nós que participamos desses movimentos, nos colocar na realidade. Porque a quaresma é tempo que não pode haver vaidade. E muitas pessoas usam não só o Frei Gilson, como até mesmo as obras de caridade, para mostrar o quanto elas são cristãs, para mostrar o quanto elas são fortes. Totalmente contrário do que o Frei Gilson falou, né? Então, é importante nós sempre falarmos sobre isso, o equilíbrio de nós vivermos as práticas espirituais, porque a igreja não nos pede desequilíbrio, e também entender por que você fez esse propósito. Você fazendo esse propósito, você fica bravo quando as outras pessoas falam que não estão rezando com o Frei Gilson? Você fica com raiva, fica criticando, fica soltando nota em stories de Instagram? Então tá na hora de repensar na sua quaresma, porque a quaresma é o tempo de conversão para todos nós. Sendo para todos nós, ela também é individual. Eu preciso buscar a minha conversão com as práticas que eu escolhi. Quais são as práticas que você escolheu hoje? Talvez não é com o Frei Gilson, talvez seja outro, e você nem tá mostrando para todo mundo. E tá tudo bem. Talvez você tá fazendo com o Frei Gilson e tá divulgando, compartilhando, louvado seja Deus, que isso seja uma sementinha para outras pessoas se aproximarem de Deus. Não de você, ou não para te admirar, porque você é um seguidor do Frei Gilson.
né? Eu deixo esse vídeo aqui como uma reflexão dessa nossa prática quaresmal e também das práticas que nós vivenciamos, tanto com Frei Gilson, com o Instituto Reset, com Canção Nova, ou seja lá com quem você goste. Você veja neles um grande instrumento de Deus que te ajuda a se converter e a compartilhar sempre sobre o nosso amado Cristo. Tá bom? E aí, me conta, você já foi questionado sobre rezar ou não rezar o Rosário do Frei Gilson? O como, se você quiser, né? Como que você tem vivido esse tempo quaresmal, esse tempo de penitência, de caridade, de oração? Deixa aqui nos comentários, porque às vezes pode ser uma luzinha para quem ainda nem pensou ou nem conseguiu encontrar uma forma de viver bem a quaresma. Tá bom? Não esqueça, comentários, sigam essas regrinhas aqui. Você gostando ou não do Frei Gilson, você gostando ou não de quem foi apresentado aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!